Em meio ao debate sobre o sistema eleitoral, o presidente do TSE se reúne hoje com o ministro da Defesa. Destaque de Rafael Procópio. Com a semana cheia, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reúne hoje à tarde com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A conversa será feita no próprio TSE, às 3h30 da tarde, e será a primeira com o general após Moraes assumir a presidência do tribunal na semana passada. O teor da pauta não foi divulgado, mas a conversa deve abordar o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, uma tentativa de diminuir as desavenças sobre o tema com parte da ala militar. Ontem, o ministro recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Novamente, o teor da discussão não se tornou público, mas ao fim da reunião, Pacheco afirmou que espera eleições limpas em outubro e que as propostas dos candidatos sejam as principais preocupações dos eleitores. Bem, ontem Bolsonaro concedeu entrevista à TV Globo e afirmou que vai aceitar o resultado das eleições desde que o processo seja limpo. E citou exatamente a participação das Forças Armadas no Comitê de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Serão respeitados os dados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? Teremos eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparentes no corrente ano. Nessa mesma entrevista, o presidente, candidato à reeleição pelo PL, justificou a aliança com o Centrão. Segundo ele, sem os parlamentares que integram o bloco, ficaria difícil governar. Você está me estimulando a ser ditador. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, em grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. É engraçado o Bolsonaro, com a cara mais lavada do mundo, dizer pejorativamente chamados de Centrão. Ele que demonizou o quanto pôde os partidos conhecidos como Centrão do Congresso Nacional durante a campanha eleitoral de 2014. É preciso citar aqui novamente a música do Se Gritar Pega Centrão, Não Fica Um, Meu Irmão? O discurso de Eduardo Bolsonaro, de peito estufado, perguntando ali quem da plateia seria o primeiro a cair no colo do Centrão, sendo que o primeiro foram ele e a sua própria família, que estão ali mamando gostoso na velha política tão demonizada em 2018. Aliás, Bolsonaro deu uma resposta... Aliás, o absoluto cinismo de você dizer que ou faz aliança com o que há de pior com a política, ou você necessariamente terá de se tornar um ditador. Peraí, é verdade que todos os presidentes, desde a redemocratização, precisaram fazer aliança com algum grupo político numeroso que se encontra naquele vórtice ali que a gente chama de Centrão, sim. Mas nunca ninguém entregou a chave do cofre ao Centrão como fez Bolsonaro. Nunca ninguém colocou um político do Centrão com a responsabilidade de administrar o orçamento. Nunca ninguém deu ao presidente da Câmara dos Deputados, como fez Bolsonaro com Arthur Lira, o poder de manejar tantas dezenas de bilhões de reais por meio do orçamento secreto, que no fim das contas é o óleo que azeita as relações entre este governo e aquele anteriormente tão demonizado Centrão. No final das contas, Bolsonaro conseguiu passar, se não incólume, pelo menos sem gerar grandes fatos que pudessem ser debatidos e explorados nessa segunda-feira. Contou as mentiras de sempre, aquelas com quais a gente já se acostumou a respeito da economia, a respeito da pandemia, a respeito das vacinas, a respeito do que mais? Das urnas eletrônicas. Nesse fronte não houve novidades. Provavelmente não perdeu votos. Reforçou o elo com seus eleitores, né? Claramente. Sim, dificilmente terá perdido votos
entre os seus, mas me pergunto se terá ganho votos entre aqueles que não estavam dispostos a votar nele. Me parece que não. No final das contas, voltou com um empate bem conquistado ali fora de casa. Se a gente for encarar... Eu também não gosto, eu estava ouvindo o Tio Rei agora há pouco, eu também não gosto de encarar entrevista como disputa, né? Quando a gente fala, acabou em debate, a gente está tratando uma entrevista como se fosse uma disputa entre iguais, sendo que não é. Uma boa entrevista termina com os dois lados vencendo. O repórter porque fez fez bons questionamentos e o questionado por ter tido a oportunidade de esclarecer pontos duvidosos, de mostrar ali o trabalho que fez. A gente não viu nenhuma coisa nem outra. Ontem, em se louvando aqui o trabalho que é sempre muito bom do William Bonner, da Renata Vasconcelos, dos produtores do Jornal Nacional, a entrevista não teve aquele clima mais aguerrido e mais, como é que eu vou dizer aqui, alucinante das entrevistas de 2018, até porque o tempo foi aumentado, né, de 20 para 40 minutos. Então a coisa aconteceu de modo mais cadenciado, as perguntas eram mais longas, os confrontos eram mais raros, mas de qualquer maneira, Bolsonaro conseguiu passar por esse grande teste de fogo. Ontem eu estava assistindo a entrevista com a minha mulher, que é psicóloga, e logo no início ela virou para mim, tem uma sensibilidade que a gente talvez não tenha para isso, né? E disse, estão nervosos. Eu, quem tá nervoso? Ela, todos. É natural, né, gente? Aliás, ela só fez a ressalva. Super natural. Ela só fez a ressalva. A Renata eu ainda não sei, porque ela ainda não falou. E até então só o William tinha feito perguntas, depois a Renata Vasconcelos entrou. Mas ela disse, estão os dois nervosos. Inclusive o entrevistador. É natural. Depois também porque o presidente tentava interrompê-la, né, demais, e ela teve que fechar os olhos para se concentrar na própria pergunta, porque senão seria impossível de terminar. Ali uma frase que ela tinha feito. Ficou muito claro, né, essa estratégia da cortina de fumaça, que é usada com muita frequência, tanto no governo quanto na campanha. Nesse momento em que um tema muito incômodo para o presidente, que é o tal do Centrão, né? E também depois daquela fala do blogueiro ali, depois do entreveiro do presidente com aquele blogueiro, tal, da coisa da tchutchuca do Centrão, ele solta uma coisa mais chocante, que é o tal do você está me estimulando a ser um ditador. Aí a gente fica, nossa, uau, não sei o quê, e aí acaba passando outro tema. É a tal da cortina de fumaça. Ele também usou essa estratégia no meio da entrevista, aí, mas manteve o controle, né? Como ficou muito claro. Só que também foi uma oportunidade ímpar de a gente ouvir o presidente da República falando em um veículo que não é abertamente apoiador dele, como ele já fez em outras emissoras de TV. E aí eu digo que eu fiquei um pouco frustrada com a fala do presidente, porque ele teve a oportunidade de se arrepender de coisas que ele fez durante a pandemia. Que a Renata perguntou diretamente a ele, o senhor se arrepende de ter imitado pessoas sem ar durante a pandemia? Naquele momento são 700 mil mortos, e ele não se arrependeu. Então, nesse ponto, enquanto presidente da República, porque ele ali também estava enquanto presidente da República, né? Mais do que candidato, também presidente, confesso que eu esperava alguma coisa, mas enfim, né? A gente espera, a gente sempre tem esperança de ouvir uma coisa um pouco mais humana, mas não foi dessa vez que aconteceu. E economia, né? Muito pouco. Eu não cronometrei, mas se foram gastos 5 minutos ali para falar de economia, foi muito, com poucos questionamentos. Bom, enfim, foi-se o primeiro round. Lula será entrevistado na quinta-feira, quando estaremos a apenas 3 dias do debate, ou seja, ainda teremos uma semana movimentadíssima. Só começou, a gente está apenas na terça-feira, capitão. Aliás, o capitão, no caso, é o capitão Haddock, tá? É o do meme do Tintim. Vamos em frente. Vamos lá em frente. Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o ex-presidente Lula prometeu combater o desmatamento ilegal na Amazônia, mas sem abrir mão da soberania nacional, e falou sobre a boa relação que construiu com líderes de todo o mundo. O ex-presidente, candidato ao Palácio pelo PT, disse ainda que, caso eleito, vai baixar os juros, aumentar investimento público e rediscutir as bases do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula também defendeu o papel do governo como incentivador de investimentos. O Estado brasileiro vai ter que fazer um grande investimento em obras públicas. Precisa ser o indutor desse investimento para que ele motive a iniciativa privada a acreditar que o governo está falando sério.
Porque se o governo falar e não acontecer, nenhum empresário vai fazer investimento. Questionado sobre a situação na Venezuela, onde Nicolás Maduro está no poder desde 2012, Lula afirmou que não há presidente insubstituível. Nós precisamos tratar a Venezuela com respeito e sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível, sabe? Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Sabe? Eu não tenho presidente insubstituível, não existe isso. Agora, o Brasil vai tratar a Venezuela com respeito. Ciro Gomes, do PDT, participou de um debate com empresários do setor de varejo em São Paulo e ressaltou a necessidade de investimentos no setor. É preciso trazer o país de volta a uma dinâmica de crescimento e, para isso, nós precisamos incrementar o investimento, simplificar os tributos e garantir uma taxa de juros competitiva. Já Simone Tebet, do MDB, fez campanha na região de Curitiba, visitou um ambulatório de especialidades médicas e defendeu o fortalecimento do SUS. Os municípios entram com uma parte, o Estado com outra e agora o governo federal entrará com o dinheiro que ainda falta. Dados da mais recente pesquisa Datafolha apontam que 36% dos eleitores que rejeitam votar em Lula e Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições pretendem anular o voto no segundo turno. Outros 37%, de acordo com o levantamento, afirmam que vão escolher o candidato do PT e 22% dizem que vão migrar para o presidente que concorre à reeleição pelo PL. Desculpe. 5% não é nenhuma indireta, não. É só um pigarro mesmo. 5% não souberam responder. O grupo é formado principalmente por apoiadores de Ciro Gomes, por aqueles que não votariam em ninguém e pelos eleitores de Simone Tebet, de acordo com o Datafolha. Eis um grande pote de ouro aí nessa eleição, hein? Vamos fazer uma continha de padaria aqui. Lula, em geral, tem o quê? 40% dos votos. Bolsonaro tem 30%. Vamos colocar assim, vai, na média. 70%. Sobram 30% dos eleitores. Destes, 36% dizem que pretendem anular. A gente está falando aqui de algo em torno de 12 pontos percentuais. O suficiente, por exemplo, para que Bolsonaro tire a diferença em relação a Lula. Eis aí o trabalho de convencimento que deve ser feito a partir de agora pelas campanhas para ganhar os votos desses nem, desses que pretendem anular, caso não sejam eleitores nem de Lula nem de Bolsonaro. Exatamente por isso, o presidente da Paraná Pesquisas, em entrevista ao Band Eleições, Murilo Hidalgo, afirmou que ainda pode haver surpresas na corrida eleitoral. Segundo ele, o único levantamento que apresenta um resultado de fato mais próximo ao definitivo é o de boca de urna, no dia da eleição. A pesquisa é uma fotografia do momento, mas tem as informações que o eleitor recebe quando ele está indo votar. Poderia haver uma mudança desse eleitorado. Por isso que as pesquisas posteriores, aquelas de boca de urna, dificilmente erram. Se fizer um dia antes do pleito, vai haver mudança. Tem gente que votou na pesquisa e naquele momento, por algum motivo, não compareceu para votar, ou que mudou de ideia, recebeu um telefonema, recebeu uma informação e pode mudar o voto. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, tanto Lula quanto Bolsonaro correm contra o tempo em busca de votos. No 2020, no auxílio emergencial, demorou exatamente 3 meses. Para surtir efeito. Para surtir efeito, exatamente 3 meses. Para ter alguma mudança na avaliação do governo. Exatamente. Terceiro pagamento começou a dar um X aquele. Daí foi um X forte, né? Baixou a desaprovação, subiu a aprovação. Agora, nós não temos 3 meses. Nós temos 1 mês e meio de eleição, né? Band Eleições vai ao ar toda segunda-feira, logo depois do Jornal da Noite. Tem transmissão aqui da Band News FM. Vou chamar de novo aqui, hein? É dia 28. Bom, dia 28 já não serve mais, é domingo agora. Isso. Ai, meu Deus. Dia 28 parece que é uma coisa distante. Não, é domingo agora. Às 9 horas da noite, o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, encontro promovido por uma rede de emissoras formada por nós, do Grupo Bandeirantes, pelo Portal UOL, pelo Jornal Folha de São Paulo, pela TV Cultura, além do Google. Presenças confirmadas de Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Tronic, além de Luiz Felipe Dávila. No Grupo Bandeirantes, o debate contará com a transmissão, a força, a credibilidade, a tradição da TV aberta, de nós aqui da Band News FM, que também já construímos uma tradição na transmissão e cobertura de debates, da Rádio Bandeirantes, idem, do Band News TV, além das mídias digitais. Aqui, o Esquenta começa às 7 horas da noite. Estaremos todos nós 3 aqui, participando dessa grande cobertura. Que horas vocês vão votar? Ah, não é agora ainda. Não.
Ainda debate. Mas tá? no domingo que a de você votação... falou da cobertura eleitoral, eu me lembrei do dia da eleição. A gente tá condicionado, né? Nós somos pavlovianos aqui, a gente... Né? É maratona, né? Então é isso, a gente aí imediatamente pensa no domingão. Eu sempre voto pela manhã. Sempre logo cedinho. Hora do almoço. É que normalmente você trabalha aqui no horário da manhã, né? Nas últimas eleições. Isso varia o horário aí de trabalho. A gente tem que adequar, né? Uma coisa a outra. Olha só, estamos absolutamente condicionada. Bom, desculpa aí, gente. Vamos voltar então, ó. Mudando de assunto, Alexandre de Moraes dá 15 dias para a Polícia Federal identificar integrantes do grupo no Telegram que faz ataques a ministros do STF. O destaque é de Leandro Aislan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para que a Polícia Federal identifique os integrantes de um grupo dentro do aplicativo de mensagens Telegram. Além disso, determinou também que os investigadores analisem as mensagens do grupo chamado Caçadores de Ratos do STF. O ministro quer saber se entre os integrantes está o influenciador Ivan Rejane, preso no mês passado depois de fazer ameaças a membros do Supremo e também a políticos como o ex-presidente Lula. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Será enterrado hoje um menininho de 8 anos que morreu depois de cair num buraco em Minas Gerais. A Luciana Viana estava aqui com a gente nesse mesmo horário ontem pela manhã, até um pouquinho mais tarde, né? Ainda durante a manhã, ainda durante esse jornal, e trazia informação sobre o resgate que era realizado, já havia mais de 15 horas na tentativa de retirar esse menino. Infelizmente, a notícia que chegou depois foi essa muito triste, da morte dele. Luciana Viana está de volta com a gente e traz mais informações. A Polícia Civil abre inquérito para investigar as circunstâncias da queda da criança de 8 anos em um buraco de 8 metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Após 18 horas de um trabalho intenso dos bombeiros para resgatar a criança com segurança, ela acabou não resistindo e morreu ao dar entrada no hospital. O local, segundo os bombeiros, não estava sinalizado e tinha solo instável, o que prolongou a ação de resgate devido ao risco de desabamento. A polícia quer saber quem é o dono da área e o responsável pela obra parada. Moradores confirmam a falta de sinalização. A Justiça do Homem tem que julgar esse povo dessa empresa aqui, porque não tinha uma sinalização, como você pode ver. Pedro Augusto vai ser enterrado hoje na cidade. Bom, ainda em Minas, continua preso um motorista embriagado e sem habilitação que atropelou 5 crianças em João Monlevade. Uma das vítimas está internada em estado grave. Jader Xavier. Segue internada em BH em estado grave uma das 5 crianças atropeladas pelo carro dirigido por um motorista embriagado e sem habilitação em João Monlevade, região central de Minas. O caso aconteceu no último domingo. Segundo a PM, o veículo entrou na rua em alta velocidade e atingiu as vítimas que brincavam no local. Além da menina internada de 11 anos, outras 2 tiveram fraturas em braço e perna. O motorista Fernando Henrique Figueiredo, de 18 anos, foi preso em flagrante após 2 testes de bafômetro detectarem consumo de álcool. A gente vai para o Rio de Janeiro agora porque as investigações prosseguem, né, sobre o desaparecimento de 4 jovens em Nova Iguaçu. A Priscila Xavier traz mais detalhes para a gente. Fala, Priscila. E os familiares desses 4 jovens desaparecidos vão ao IML hoje, depois que um corpo foi encontrado na região de Nova Iguaçu, onde se concentravam as buscas. Desde sexta-feira passada, quando o desaparecimento completou 1 semana, mergulhadores do Corpo de Bombeiros e policiais civis passaram a procurar pelos jovens nesse rio Guandu. Ainda não há motivação para esse crime. A polícia suspeita que eles tenham sido executados por milicianos da região, de acordo com testemunhas. Criminosos armados com fuzis e encapuzados sequestraram os jovens que estavam em um carro de aplicativo quando eles seguiam em direção a um shopping. Priscila, se fala, por enquanto, nesse possível envolvimento de milicianos da região, mas eu ainda não ouvi, e não sei se isso passou, na verdade, batido, sobre uma, possível motivação, né? Por que é que os milicianos estariam atrás desses jovens? Por que é que eles teriam assassinado esses jovens? Existe essa informação? Carla, a polícia faz justamente essa investigação porque ainda não tem exatamente uma motivação para esse crime. Há algumas suspeitas que foram levantadas, como, por exemplo, o uso de um cartão de crédito de um desses milicianos, mas ainda não é nada confirmado. A polícia está investigando para tentar descobrir de fato por que esses jovens estão desaparecidos, por que esse crime envolvendo esse grupo de amigos, né, desde a infância.
Obrigada, Priscila. Até por isso, muitas vezes a polícia não divulga esse tipo de informação, porque atrapalha, né? Interfere nas investigações. Então a gente vai ter mais informações da reportagem do Rio de Janeiro aqui ao longo da programação. Deixa eu só voltar aqui para o assunto de Minas Gerais. A gente tratou imediatamente antes, né, da prisão do motorista bêbado sem habilitação que atropelou 5 crianças em Minas Gerais. E eu comentava aqui fora do ar com o Migali, com a Carla, né? Para além da gravidade da coisa, de a gente ter de esperar por anos e anos quando há um crime de trânsito em que pessoas morrem e nada acontece, o julgamento demora anos e muitas vezes essas penas são convertidas em prestação de serviços e tal. Por isso os crimes de trânsito, também por isso os crimes de trânsito continuam acontecendo com uma frequência assustadora aqui no Brasil, né? A gente está falando de um desses casos, mas eles vão se empilhando no Brasil sem que essas pessoas de fato sejam punidas como deveriam, porque elas destroçam famílias inteiras. Hoje pode ser um dia bem importante, porque houve um atropelamento em 2012. A gente está em 2022, em junho de 2012, ou seja, mais de 10 anos depois, haverá um julgamento de uma pessoa que atropelou uma criança de 8 anos de idade no Rio Grande do Sul. Keverton Eduardo Mocan Silva morreu depois de ser atingido pelo veículo do homem que fugiu do local sem prestar socorro, uma criança de 8 anos de idade. E esse cara estava embriagado, fugiu sem prestar socorro, ou seja, tem agravantes, ele responde por homicídio consumado, lesão corporal grave, omissão de socorro. Aguardou por esses 10 anos aí ao julgamento em liberdade, né? É o Mário Udi, que tinha 26 anos de idade na ocasião. Finalmente, 10 anos depois, haverá o julgamento. E o que muda nesse caso, ou o que pode mudar? Pela primeira vez a gente vai ver, nessas circunstâncias aqui, um réu indo para o tribunal do júri. O que muda e o que pode vir a mudar e criar aí uma jurisprudência para outros julgamentos desse tipo. Vamos ter de aguardar ao longo do dia como vai ser isso, né? Porque isso sim pode aumentar as punições para esses criminosos de trânsito que continuam fazendo a mesma coisa, bebendo, dirigindo, matando e não pagando como deveriam por isso. Em Brasília, olha lá, o coração de Dom Pedro I, exposto no Itamaraty, para celebrações do bicentenário da independência. Quem tem os detalhes é Natália Pazzi. O coração de Dom Pedro I ficará exposto no Palácio do Itamaraty até setembro, em meio às comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O órgão desembarcou na base aérea de Brasília nesta segunda-feira com honras militares e execução do hino nacional. O coração veio em cabine de passageiros junto com 3 autoridades portuguesas e um representante do governo brasileiro. Segundo o Itamaraty, o coração será tratado no Brasil como chefe de Estado, como se Dom Pedro I fosse vivo. Nesta terça-feira, há a previsão de uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Após, ficará exposto dentro de um vidro no Itamaraty com o monitoramento da Polícia Federal. Nossa Senhora. Ontem bastante gente criticou os nossos comentários de nossa, sei lá, me dá um mal-estar de ver esse coração aí. Teve muita gente, cadê o respeito a Dom Pedro, não sei o quê. Super respeito à nossa história, respeito a tudo isso. Independência. Continuo achando macabro o coração, gente, sendo transportado com honrarias de chefe de Estado. Peraí, mas não tem nada a ver. O Dom Pedro não tá ali. Esse coração tá preservado em Formol faz 182 anos. Não tem Dom Pedro ali. Aquilo é uma víscera, uma curiosidade mórbida. O termo necropolítica nunca foi tão literal aqui no Brasil. É uma coisa ridícula. Você ainda transformar em local de peregrinação uma cripta, uma tumba, um lugar onde está enterrado o corpo de alguma pessoa... Tá lá, o Lenin tá lá na Praça Vermelha. Mas arrancar um coração, pôr no pote, né? O próprio Dom... exato. O próprio Dom Pedro tá em São Paulo, né? Ok. Pô, gente. Arrancar coração, colocar num... Isso é coisa de laboratório de escola, né? Que você vai lá, tem um feto de um macaco. No laboratório da minha escola tinha um feto humano preservado também. Eu achava aquilo medonho. Coisa esquisita, e nem parece um coração, né, Carla? Vou sugerir o contrário. Em vez de tratar o coração com honrarias de chefe de Estado, vamos tratar o chefe de Estado como coração. Coração! Isso é mais legal. Que coisa estranha. E não... mas bom, sei lá se já foi feito em algum momento um coração receber honrarias de chefe de Estado, passar a guarda em revista. Você vê que as autoridades vão se aproximando, não sabem o que fazer. Estica a mão para cumprimentar o coração. É tudo muito esquisito.
É tudo muito estranho. E tava lá o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, entre os presentes à recepção ao coração do Dom Pedro. Representa, além da bravura e da paixão, a imensurável força de nosso primeiro imperador. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bom, o coração de Dom Pedro ficará exposto até 7 de setembro. E aí, no dia 8 de setembro, no dia seguinte, ele volta para Portugal. Gente, só para deixar claro, né? Estamos aqui celebrando o bicentenário da independência. Estamos todos numa expectativa para essas celebrações. Entendemos até o simbolismo da coisa, porque muitos ouvintes criticaram nesse sentido. Vocês não compreenderam o simbolismo. Não, a gente compreendeu. E continua achando meio macabro mesmo. Exato. Você não gostar de tal coisa e achar esquisito, não quer dizer que você entendeu. Nada tem a ver com o bicentenário. Aliás, nenhum grupo de comunicação fez tantas reportagens na expectativa da celebração do bicentenário da independência quanto o Grupo Bandeirante de Comunicação. Quase um ano, né? Exatamente. Canal Livre, entrevistas, reportagens especiais, todas exibidas aqui na Band News FM. Então não é isso não, gente. A gente compreendeu o simbolismo e sabe a exata importância histórica dessas celebrações. Mas o coração é outra coisa. E o coração, Sheila, como é que tá? Bom, após a autorização do TSE, o Ministério da Saúde lança uma campanha de prevenção à varíola dos macacos e vai vacinar profissionais da saúde. O destaque é de Márcio Rocha. Após ser confirmado como o terceiro país com mais casos da doença no mundo e ser autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Saúde vai realizar a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. De acordo com o governo, já são mais de 3.700 casos confirmados da doença no país, contra mais de 14 mil nos Estados Unidos e mais de 5 mil na Espanha, os outros 2 países com mais registros no mundo. A medida foi autorizada pelo então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que deu o aval à campanha após constatar que a medida é de interesse público e que não fere a legislação eleitoral. A intenção é conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de dar orientações sobre o que fazer em casos suspeitos. Além disso, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, o governo espera fechar a compra de 50 mil doses da vacina contra a doença nos próximos dias, o que possibilita a imunização de 25 mil pessoas. Segundo o ministro, a prioridade de vacinação será dada aos profissionais de saúde que têm contato direto com o vírus. E tampouco há hoje qualquer indicação para vacinação em massa. Nós vamos conseguir essas 50 mil doses. Elas não têm o poder de controlar esse surto. O 5G já está funcionando em mais 4 capitais brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro, né, Cristiano Pinho? Bom dia. Isso, Sheila. Bom dia para você também. Bom dia a todos. E até o dia 27 de novembro, a expectativa da Anatel é que em todas as capitais do país essa tecnologia já esteja liberada, que chegou ontem não só ao Rio, mas também a Palmas, Vitória e Florianópolis. Ontem a gente conversou com vários ouvintes da Band News FM que já passaram suas primeiras percepções sobre o 5G. E claro que o grande destaque é a velocidade. Vamos ouvir o que eles disseram. Eu tenho um celular que já tem a tecnologia, é um iPhone 12, e eu fiz a medição do velocímetro e marcou quase 700 mega de velocidade. E isso vai facilitar muito o meu trabalho. 5G bombando no meu celular, velocidade máxima, veloz e furioso. Quando eu viajar, por exemplo, para alguns lugares que o sinal não é tão bom, o 5G vai funcionar melhor do que o 4G. Isso é um grande benefício. Depois que o 5G estiver funcionando em todas as capitais, a expectativa da Anatel é, a partir do dia 1º de janeiro, levar a tecnologia também ativada para os outros municípios. A gente conversou ontem também com especialistas, acho que vale destacar, eles acreditam num potencial dessa nova tecnologia também para transformar a telemedicina, o ensino à distância, a mobilidade com carros urbanos, o universo dos games e até o agronegócio. O negócio é a gente conseguir manter estável essa linha, né? Para conseguir utilizar na telemedicina, em operações à distância, né, em cirurgias feitas à distância, para colocar os carros autônomos também nas ruas, mas é o 5G bombando no meu celular, adorei. Muito boa, Pinho. Até mais tarde, Pinho. Furioso. Não é? Bom, e a gente vai com seleção, é isso? O técnico Tite se prepara para fazer a última convocação da seleção brasileira antes da oficial para a Copa do Mundo. A equipe terá amistosos contra Gana e Tunísia no fim do mês.
aliás, no fim do mês que vem, né? Em preparação para o Mundial do Catar. Com a proximidade da competição, muitos nomes são pedidos ao treinador. Será que todos eles estarão no álbum de figurinhas da Copa do Mundo, da Panini? Perguntar pra Sheila, que já completou o álbum. Não completei o álbum. Mas quase completou a página do Brasil. Completei ontem, saiu o Alexandro, que tava faltando. Aí, ontem ó, saiu o Alexandro. completou. São 22 jogadores, é isso? 20 jogadores, 22 figurinhas, porque aí são 20 jogadores, daí tem uma que é aquela dourada, com brasão e tal. Não. São 21 no total. 21. 20 jogadores. 20 jogadores. Não são 20 jogadores, são 19. A primeira é o brasão. A primeira já conta como brasão e tem a outra da seleção o número mesmo, o número né? 1 Verdade. da página é a... Verdade, tem razão. Então são 19 jogadores. E é isso, e pra mim faltava o Alexandro e ontem saiu o Alexandro pra mim. Quem será que estará nessa convocação, hein, Aline Fanelli? Tite afirmou que o atacante Pedro, do Flamengo, é um jogador que tem sido observado pela comissão técnica, assim como Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que, nas palavras do técnico, tem sido talvez o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à TV Band, o comandante reforçou que quem já vem em um trabalho de longo tempo com ele tem vantagem, mas que ele não deixará de olhar para os destaques deste momento no futebol brasileiro. Sempre vem essa pergunta, quantos estão? Tá fechado, não tá fechado? Alguns atletas já têm um modelo, já tem quase 4 anos de trabalho, e isso dá uma condição da gente nortear. Mas 20% ele fica por conta das reuniões do quebra-pau, do momento dos atletas, da parte física dos atletas, da parte clínica dos atletas. É uma Copa diferente. Se tem alguém curioso, nem o Pedro e, obviamente, nem o Gustavo Scarpa estão entre os 19 selecionados para o álbum de figurinhas. Eita! Tu viaja demais. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Não serve pra mim. Não é isso. Oi, Megali. Bom dia pra você, rapaz. Sofredor, torcedor do São Paulo, hein? Quanto é que foi o meu Santos contra o teu São Paulo domingo à noite, lembrado, hein? Eu trabalhei no final de semana, eu queria que você me ajudasse aí. Não é mesmo, Sheila Magalhães? Não é mesmo, Carla Bigato? Um beijo pra você, Carla Bigato. E vamos falar do futebol de ontem. Bem, gente, ontem tivemos um jogo isolado, né? Da Série B. E o Internacional de Porto Alegre, o Colorado do grande Felipe Vieira, companheiro do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, o Internacional venceu o Avaí, mas com um pênalti, gente, no último lance. E agora tá colado aí no G4. O Inter tem que voltar, é claro, né? Mas olha, o Avaí deu azar. Outro dia foi operado no apito contra o Flamengo, para variar, mas o Internacional venceu limpamente. O que tá acontecendo, repito, de gol nos instantes finais, aos 48, 49, 51 do segundo tempo, isso mostra que é muita emoção, entendeu? Mas emoção mesmo teríamos com o mata-mata. Esse negócio de pontos corridos e 2.000 Zs. Dá sono, entendeu? Tem que ser pontos corridos. Olha aí o que está acontecendo na Sul-Americana, está acontecendo também na Libertadores da América, entendeu? Na Copa do Brasil. Tá louco, rapaz. É um absurdo esse negócio de pontos corridos, é um saco. Desanima o meio esportivo, de rádio, televisão e da torcida também, entendeu? Um grande abraço para vocês, grande terça-feira e até amanhã.